Meu nome é José Moraes Lopes, sou juiz conselheiro no Tribunal de Contas e agradeço, antes de mais, o convite que me foi feito para proferir esta breve aula sobre o modelo de juiz de instrução, ou o juiz de instrução no modelo processual penal português. Como sabem, o Código de Processo Penal de 1987, fazendo uma alteração significativa na parte respeitante à estrutura do processo penal, atribuiu ao Ministério Público, como uma estrutura autónoma, a titularidade de uma fase processual, ou seja, o inquérito, a fase por excelência da investigação criminal e a fase em que se consolida e constrói a eventual hipótese acusatória ou hipótese de arquivamento quando é conhecida a existência de um crime. Esta construção nova do Código de 1987 partiu do pressuposto constitucional de que o Ministério Público assume a noção de autoridade judiciária nos termos em que está definido no artigo 1º do Código de Processo Penal, mas tendo por base a sua dimensão constitucional de magistratura autónoma e com um grau de autonomia suficientemente forte e densificado para que o Estado pudesse delegar no Ministério Público exatamente o exercício da ação penal. Nesse sentido, e no seguimento de outros modelos constitucionais já existentes à época, concretamente o modelo italiano e mesmo o modelo alemão, mas mais o modelo italiano, atribuiu-se ao juiz, para além da dimensão e da função de julgar que já existia no Código Antigo, 29, as atribuições de garantia dos direitos fundamentais, nomeadamente no âmbito da fase preliminar do processo penal, concretamente o inquérito. Mas, simultaneamente, atribuiu-se ao juiz, de acordo com o que está na Constituição, o domínio de uma fase processual facultativa, que é a instrução, e no qual, nesta fase, como sabem, o juiz de instrução exerce as funções de controlo, essencialmente, da atividade decisória do Ministério Público na fase preliminar. Ou seja, é o juiz de instrução, como titular da fase de instrução, que vai sindicar, nos casos em que a lei assim dispõe, a atividade do Ministério Público concretizada ou no arquivamento ou na acusação, em função dos interesses que estão subjacentes. O importante deste modelo, e para que se comece a perceber qual é a estrutura do modelo português, é que o modelo assentou na recusa de atribuir ao juiz de instrução a titularidade desta fase de investigação. O juiz não é mais um juiz investigador. É, sim, um juiz instrutor do processo na fórmula antiga ao Código de 87, em que procedia à investigação e à recolha probatória com vista ao apuramento da verdade. Tudo isso deixou de ser da competência do juiz de instrução e passou a ser da competência do Ministério Público. Este modelo, enfim, nesta altura passou a ser, foi seguido por outros países mais tarde, e continua a ser ainda o modelo a nível da União Europeia que começa e cada vez tem mais relevância, no fundo, atribuindo-se ao Ministério Público, a uma magistratura, a dimensão de construir a hipótese acusatória e levar a titularidade da ação penal a julgamento e deixando-se ao juiz o verdadeiro papel de independência que tem que ter e de imparcialidade para julgar ou apreciar e garantir os direitos fundamentais. Portanto, é nesta separação de funções que o primeiro tópico deve ser salientado. Nesta diferenciação funcional da atividade do Ministério Público e do juiz. E é isto que concretiza, no fundo, o princípio do acusatório no processo penal. Esta visão funcional do juiz, naturalmente, vai condicionar todo o exercício da judicatura no processo penal, mas consolida e estabelece também a medida de intervenção do juiz de instrução
quer durante as fases, a fase de inquérito em que o juiz interveio pontualmente a requerimento, a pedido de uma dos sujeitos processuais para garantir direitos fundamentais e, por outro lado, na própria instrução, quando modela o modelo de instrução e, no fundo, atribui ao juiz esta função de garantia de controle da atividade do Ministério Público, sempre tendo como presença de que o juiz não é um juiz instrutor, é essencialmente um juiz de garantias. E estamos a falar no juiz, no papel do juiz nas fases preliminares do processo. Ora bem, neste modelo que genericamente acabei de referir, é evidente que há atos que são necessários realizar durante a fase da investigação, concretamente atos que são necessários para consolidar e recolher a prova necessária para determinado tipo de investigações e que colidem com direitos fundamentais. E exatamente nesses atos que colidem com direitos fundamentais, mas que são necessários à investigação criminal, o legislador português atribuiu essa competência, ou, em regra, ao juiz, ou atribuindo-lhes exclusivamente a competência decisória ou a própria competência para realizar ele próprio esses atos sem qualquer interferência do Ministério Público. E, portanto, há atos, como sabem, que são da competência exclusiva do juiz de instrução e há outros atos que são que é o Ministério Público que os realiza, mas sempre com a autorização do juiz de instrução. E, portanto, esta delegação constitucional, digamos assim, no juiz de instrução de atos que restringem os direitos fundamentais é importantíssimo, porque é este juiz que é, na Constituição e no processo penal, a entidade que determina o sentido dos preceitos que colidem com direitos fundamentais e que são essenciais à investigação criminal. Portanto, os juízes são aqui, neste sentido, os guardiães dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, e no processo penal têm esta função essencial de permitirem ao Ministério Público orientar e fazer a sua atividade de recolha de provas necessárias para construir a hipótese acusatória, mas deixando-se ao juiz este controlo essencial quando isso se colide com direitos fundamentais. Sublinhava que o juiz da investigação, o juiz de instrução, não pode realizar investigações próprias e a sua atuação em todos estes atos durante o inquérito deve ser pautada pelo exame da medida requerida em termos de admissibilidade com base em juízo de proporcionalidade, na restrição de direitos, mas nunca em termos de utilidade da sua intervenção na investigação. E isto é muito importante. Ou seja, se o Ministério Público vai requerer uma determinada busca domiciliária ou uma busca a um estabelecimento bancário, ao juiz de instrução, porque isso é necessário para a sua investigação, evidentemente que o juiz tem que fazer para admitir ou não admitir, tem que fazer um juízo de legalidade, um juízo de proporcionalidade, mas não deve fazer um juízo de utilidade na própria estratégia da investigação. Não, isso não é da sua competência, isso é da competência do Ministério Público. O que o juiz deve fazer é saber se aquilo que lhe é requerido, primeiro, é admissível nos termos legais que estão estabelecidos no Código de Processo Penal, por um lado, e por outro lado, se a proporcionalidade, ou se o juízo de proporcionalidade que isso comporta em termos de restrição de direitos fundamentais é ou não é suficientemente, se está ou não está suficientemente salvaguardado.
E, portanto, no fundo, este papel do juiz de instrução é fundamental em todas as atuações que tem que fazer durante o processo. Sublinhava também a exigência da necessidade de fazer uma separação clara entre o que é o juiz de instrução e o juiz de julgamento. Foi muito claro em toda a construção do processo penal que o juiz de instrução não é nem pode ser o juiz de julgamento. Aliás, há impedimentos claros nos termos dos artigos 39 e seguintes do Código de Processo Penal, no sentido de que o juiz de instrução, exatamente porque exerce funções no próprio processo, nas fases preliminares, naturalmente, porque teve conhecimento do processo na sua, e teve eventualmente intervenções que modelaram a própria estratégia do Ministério Público, embora não tenha sido a sua responsabilidade essa estratégia, mas ele interveio e teve conhecimento delas. Então esse juiz naturalmente não pode vir a ser juiz de julgamento nesse próprio processo. Portanto, as intervenções que o juiz tem durante o próprio processo nas fases preliminares, como juiz de instrução, por via da sua necessária intervenção jurisdicional, por exemplo, para autorizar escutas telefónicas, para, enfim, como já há pouco referi, fazer buscas, ter feito o interrogatório judicial do arguido detido, que é fundamental, o primeiro interrogatório judicial do arguido detido. É evidente que este juiz depois não pode, naturalmente, ir ser o juiz de julgamento. Porquê? Porque temos que garantir na segunda fase claramente o princípio da imparcialidade e, portanto, o juiz que já interveio durante o processo fica, eu diria, contaminado para depois poder vir a fazer a audiência de julgamento sem que isso tenha posto em causa o princípio da imparcialidade nos termos que ela é definida hoje, quer a nível constitucional, quer mesmo a nível supraconstitucional. Como sabem, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem uma jurisprudência vastíssima sobre esta matéria. E, portanto, é preciso levar em consideração exatamente essas situações. Embora isto, pois, muitas vezes tenha alguns problemas concretos, portanto, que podem questionar-se, mas chamaria a atenção de que é preciso, de uma vez por todas, salientar e fazer garantir no processo o princípio da imparcialidade do juiz em todas as suas fases. Ora bem, em relação às intervenções concretas do juiz naquilo que ele pode fazer, digamos assim, que deve fazer, o Código de Processo Penal estabelece, enfim, como sabem, nos vários artigos que aí se referem, nos atos de inquérito, o 268 e o 269, estabelece claramente quais são os atos a praticar pelo juiz de instrução e os atos a ordenar pelo juiz de instrução. Enfim, não vou agora exprimir-me ou referir aquilo que está na lei e que todos conhecem, mas sublinhava o primeiro interrogatório do judicial do arguido detido. Este é um momento crucis do processo em que o arguido detido é confrontado pela primeira vez com a intervenção, com a necessidade de garantir a sua defesa e, portanto, este ato processual é um ato tão minuciosamente regulamentado no artigo 141 que impõe claramente ao juiz, que é da competência do juiz de instrução. Porquê? Porque efetivamente se trata de um ato que permite pela primeira vez ao arguido ser confrontado com aquilo que lhe é imputado por parte do Ministério Público, por parte do Estado, neste sentido amplo. E, portanto, ele tem e terá a oportunidade de se defender pela primeira vez. Ora bem, este é um ato da competência clara do juiz de instrução e é um ato tão importante no processo que, se repararem, o artigo que o estabelece e que efetivamente desenvolve todo este procedimento muito claro, que é o artigo 141, é absolutamente exaustivo no modo como
impõe quer o procedimento que está subjacente ao interrogatório judicial, quer aquilo quer o modelo, quer aquilo que se pode dizer, aquilo que não se pode dizer, aquilo que o juiz deve ou não deve estabelecer e, portanto, é minuciosamente regulamentado de modo a que sejam garantidos os direitos fundamentais da pessoa envolvida. E, portanto, este ato, pela sua importância, naturalmente, teria que ser da competência do juiz de instrução. Como também sabem, o artigo 268 expressamente o refere, a aplicação das medidas de coação é outro momento fundamental do processo, porque as medidas de coação são medidas que devem ser aplicadas e que são fundamentais para o desenvolvimento do processo penal, mas são medidas altamente restritivas, mesmo o tempo de identidade e residência, embora a lei e o Código de Processo Penal o que diz é que todas as medidas de coação, com exceção do termo de identidade e residência, são aplicadas pelo juiz de instrução. Ou seja, mais uma vez, porque se trata de uma medida que restringe de uma forma consoante a maior ou a mais pequena, a maior será a prisão preventiva, obviamente, a mais pequena será a restrição de alguns direitos, apresentações, etc., mas tudo isto só pode ser feito pelo juiz de instrução, naturalmente, a requerimento do Ministério Público. Proceder a buscas em escritórios de advogados, estabelecimentos bancários, tomar conhecimento das correspondências, declarar pedidos a favor do Estado de determinado tipo de bens, eventualmente depois há outros atos que a lei estabelece, como é a construção de assistente, etc. São atos, enfim, que exigem sempre uma ponderação e, portanto, esta ponderação tem que ser feita de restrições, eventualmente tem que ser feita pelo juiz. E, portanto, estes atos, como eu referi ao princípio, sendo atos de restrição de direitos, são da competência do juiz de instrução. Depois há atos que não são da sua competência, mas que exigem a sua intervenção em termos de ordenação ou autorização, que é o artigo 269. E aqui temos a questão das perícias, dos exames, das buscas domiciliárias, das aparições de correspondência, das interseções e das comunicações, ou outros que eventualmente possam acontecer, e chamava a atenção aqui de alguns atos que não estão no Código de Processo Penal, mas estão em leis avulsas, como é o caso da lei dos infiltrados, dos agentes infiltrados, ou mesmo de outras leis processuais que, enfim, hoje em dia estão estabelecidas no Código de Processo Penal, por exemplo, a proteção de testemunhas. Uma das funções do juiz de instrução é também a tomada de declarações para memória futura no âmbito do processo penal e, portanto, estas tomadas de declarações também é o juiz de instrução que tem competência para fazer, porque nos temos do artigo 271 do Código de Processo Penal, mas, portanto, aqui já não é um problema, provavelmente, de restrição de direitos, mas é um problema de assegurar que é um juiz que vai fazer, durante a fase de inquérito, determinado tipo de ato que depois pode ser utilizado na fase da audiência de julgamento, por via da sua validação, e, portanto, enfim, são estes atos, a nível do inquérito, que, sendo da competência do juiz, são absolutamente essenciais para o processo penal, para o desenvolvimento adequado do processo penal, mas que restringem de alguma forma direitos fundamentais, ou, no caso das declarações para memória futura, são atos que depois podem ser utilizados na audiência de julgamento como prova. E, portanto, o que gostaria de sublinhar é que este modelo de juiz de instrução tem algumas especificidades e que ainda hoje são, por vezes, objeto de alguma tensão. Por exemplo, saber se o juiz de instrução deve ter muita ou alguma proatividade para além da proatividade que é atribuída
ao titular da fase de inquérito, e aqui estamos a falar na fase do inquérito, ou seja, o que parece que decorre de toda a intervenção que eu acabei de referir e que decorre também da lei e dos papéis constitucionais que são atribuídos ao juiz de instrução e ao Ministério Público, é que as intervenções no inquérito do juiz de instrução são sempre intervenções sobre o impulso do titular do inquérito e não ex officio. Ou seja, há aqui um controle sucessivo das iniciativas que são pedidas pelo Ministério Público e não do juiz. E, portanto, ou seja, o juiz de instrução não tem que estar limitado quase que pelo aquilo que lhe é solicitado pelos vários sujeitos processuais e, essencialmente, pelo Ministério Público. Por outro lado, também há algumas dúvidas sobre, isso parece resultar da estrutura atribuída na Constituição e na lei ao papel do juiz, sobre, no inquérito e mesmo na instrução, o juiz não é uma instância de recurso dos atos decisórios do Ministério Público, não parece ser essa a função do juiz de instrução. Ou seja, o juiz tem funções de garantia, de controlo, mas não é o juiz de instrução, mas não é uma entidade recursória. E, portanto, afastou-se, recordo que em 1988 afastou-se uma proposta que, na altura, se defendia de que se atribui ao juiz de instrução a competência para decidir por despacho irrecorrível as questões relativas ao reconhecimento efetivo dos direitos processuais do arguido ou do assistente que se suscitarem no decurso do inquérito. Esta proposta não foi aceita na altura e, portanto, o que parece que decorre daqui é que o juiz de instrução não é um juiz de recurso da fase de inquérito. Não é. Não é esse o papel que está no Código de Processo Penal. E também não é um juiz averiguador ou controlador da atividade do Ministério Público, neste sentido de juiz de recurso. E, portanto, tem um papel de garantia dos direitos fundamentais dentro do processo, naturalmente, mas é preciso levar em consideração que há separação de funções, há órgãos de recurso no próprio processo penal e o juiz de instrução não tem essa competência recursória. Enfim, como acabei de referir, e sendo isto uma aula breve, o que pretendi dar foi esta fotografia breve do modelo do juiz de instrução, sublinhando, apenas para finalizar, que a fase instrutória, essa sim, é uma fase voluntária, é uma fase de controlo, é uma fase que é da total competência do juiz de instrução, em que ele tem os poderes totais de, exatamente, quando lhe é solicitada essa intervenção por via de um arquivamento sobre o qual se não concorda ou de uma acusação sobre a qual também se não concorda, então o juiz vai ter esse poder de verificar se existem ou não existem indícios suficientes para levar alguém ao julgamento. Ora bem, nesta fase o juiz de instrução está a fazer exatamente um papel de controle sobre a indiciação que pode levar ou não a alguém a julgamento. E, nesse sentido, o despacho de pronúncia ou de não pronúncia funciona como uma acusação. Apenas para sublinhar, e finalmente, de que quando, nesta fase de instrução, e isso é uma questão que tem suscitado alguns problemas, estamos a falar no requerimento de abertura da instrução para pedir ou para impugnar um despacho de arquivamento por inexistência de indícios que o Ministério Público tenha proferido, então o assistente tem que ele próprio formular uma espécie de acusação alternativa. E é sobre essa acusação alternativa que o juiz de instrução vai desenvolver a instrução e depois vai ou não vai pronunciar a pessoa sobre a qual incidiu essa acusação alternativa. Mas isto para dizer que, mais uma vez, que não é um juiz investigador que está aqui em causa. Não, é um juiz que que vai verificar em função daquilo que lhe é proposto no requerimento de abertura da instrução feito pelo assistente, se efetivamente há ou não há indícios
em função da prova que lhe é trazida e em função da prova que o Ministério Público já analisou no inquérito, se há ou não há indícios para levar a esse alguém a julgamento. Portanto, este modelo é efetivamente um modelo harmónico, é um modelo que, tendo sido um modelo novo, tem algumas especificidades em relação a outros modelos processuais na Europa, nomeadamente com a fase de instrução, que não existe em praticamente nenhum país, e há alguns modelos semelhantes, mas não totalmente sobrepostos, e, portanto, é este o modelo do juiz de instrução que nós temos e que, sendo ainda relativamente recente, já está solidamente identificado, de modo a que, neste momento, ainda que haja uma ou outra questão que possa ser suscitada, tem e está a desempenhar as suas funções na prática de uma forma, eu diria, quase que tranquila. Muito obrigado, foi um gosto, espero que tenham levado em consideração, que levem em consideração e que vos tenha servido de alguma utilidade esta pequena aula.